Sônia Abrão comenta uma entrevista polêmica de Xuxa que está dando o que falar. Vale a pena a gente ver. Melhor ainda, né? Que é o seguinte, gente, a passagem da Xuxa, passagem recente pela Argentina, tá dando o que falar até agora. Primeiro, houve aquela triste história do fã que acabou morrendo de emoção por poder reencontrá-la lá no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, o Hernán Mondragón, como vocês se lembram. E também houve agora, mas graças a Deus isso é de rotina, uma entrevista para a imprensa local. E ela deu uma entrevista que, olha, é um arraso que a Xuxa não deu aqui no Brasil, nenhuma entrevista no gênero. Ela deu para Caras, a revista Caras da Argentina, onde ela abriu o jogo até para um assunto que é considerado tabu aqui com a imprensa brasileira, que é o que aconteceu realmente para o afastamento dela e de Marlene Matos, né, a sua empresária por tantos e tantos anos, madrinha da filha, essa coisa toda. E a Xuxa foi falando de outros aspectos e a entrevista está repercutindo muito lá, e é claro que nesses tempos de internet repercutindo muito cá, porque ela fala não só do rompimento com a Marlene, como ela fala do tempo que ela foi muito roubada, principalmente na época em que ela trabalhou na Argentina. Ela nunca soube o quanto ela chegou a ganhar lá, para vocês terem uma ideia. Fala do Pelé e fala abertamente o que o Pelé fez para ela, inclusive o nível de traição a que ele chegou, a ponto de todas as mulheres que ele transava naquela época saberem que ele estava traindo a Xuxa. Então ela disse que às vezes ela estava lá de namorada do Pelé e tinha todas as outras que ele estava saindo também, tudo no mesmo lugar, só que só ela é que não sabia do que estava acontecendo, né? E todas as outras sabiam que ela estava sendo traída, e foi uma fase muito difícil para ela também. Fala do relacionamento com Luciano Zafir, o pai da filha dela, diz o significado dele na vida dela, e por aí vai, gente. Abriu o jogo sobre muitas coisas. Eu acho que a Xuxa está numa fase realmente de abrir o coração, de, né, exorcizar muita coisa do passado mesmo, e tirando o excesso de bagagem e ficando cada vez mais leve para curtir, né, esse novo ciclo de vida aí que trouxe tanta coisa boa para ela, inclusive um novo amor, um grande amor, que é aí o Juno. Então eu vou ler para vocês alguns trechos dessa entrevista que foram destacados demais na imprensa argentina, para vocês terem uma ideia de por que está repercutindo tanto, tá? Ela fala até das cantadas de outras mulheres, né, para cima dela. Então daqui a pouquinho, se a gente chegar lá nesse trecho também. Olha aqui. Uma Xuxa como raramente se vê, diz o jornal O Extra aqui do Brasil. A apresentadora deu uma entrevista sem papas na língua, falando sobre os amores, a decepção com o Pelé, o rompimento com a ex-empresária, assunto proibido em sua biografia, e ela diz: me roubaram, fui abusada, mas recuperei a minha liberdade. E é por aí, tá? Aí vem a primeira parte: ela foi enganada, e a declaração da Xuxa é a seguinte: eu nunca soube o que ganhei ou quanto meu show gerou. Eu fui tão inocente que eu fui muito roubada. Eu nunca soube o quanto ganhei na Argentina. Eu nunca soube o que o canal me pagou e nunca perguntei. Deixei tudo nas mãos de outras pessoas. Eu nunca fiz nada para ganhar mais dinheiro porque nunca me interessei. Me senti usada, abusada. Sobre Marlene Matos, desafeto, é a manchete do jornal Extra. Eu amava muito a Marlene, declaração da Xuxa. Eu a amava e colocava meu amor e meu respeito por ela na frente de qualquer coisa. Não tive com ela uma conexão que não fosse profissional. Se eu tivesse, eu não seria capaz de aguentar. Tudo o que ela queria era que eu focasse 100% no meu trabalho. Se eu tivesse me apaixonado por Marlene ou por outra mulher, eu teria dito isso. Uma vez disseram que eu abusei das paquitas, tudo mentira. Eu acho que essas coisas foram ditas porque naquela época, nos anos 90, eu não estava com nenhum homem. E se eu não estava com nenhum homem, era porque a Marlene não deixava. Então é a primeira vez que a Xuxa fala
fala abertamente desses boatos na época, não é, auge da Rainha dos Baixinhos, e se falava que ela tinha uma ligação, não é, sentimental, sexual com a Marlene Matos. E é o que ela diz, isso nunca existiu, porque ela nem aguentaria. A relação profissional já era uma coisa de tanta exigência e que se fosse isso, ela teria dito realmente o que era e ponto final. Mas ela diz que amava muito a Marlene e que e colocava o seu amor e o respeito por ela na frente de qualquer coisa. E também, o que é uma coisa que ficou no passado da Xuxa magoando, machucando, também eram essas coisas que ela chegou a abusar de Paquita. Quer dizer, o pessoal sempre pega pesado de verdade. Para as pessoas que inventam essas coisas, passou, mas as pessoas que são vítimas desse tipo de colocação, desse tipo de boato, desse tipo de coisa pesada, isso não passa tão rápido. Às vezes leva anos e anos para você conseguir tocar no assunto e esclarecer tudo isso, que é exatamente o que está acontecendo com a Xuxa agora. Aí entra o Pelé na história, e aí a Xuxa bota para quebrar realmente. Ela sempre, né, disse coisas que demonstravam que o romance com o Pelé não tinha sido uma coisa positiva para ela. E aqui ela fala, aqui não, né, para Caras da Argentina, nesse trecho que o Jornal Extra do Rio destaca, é o seguinte o que ela fala. O subtítulo é Pelé atraiu. E esse trecho aí, ele é bastante contundente. Pelé, bota a manchete de novo, Pelé me fez coisas muito feias, disse a Xuxa. Eu tenho o texto aqui comigo e eu vou ler para vocês. E diz o seguinte: Pelé me fez coisas muito feias. Ele me enganou demais, a ponto de as mulheres com quem ele me traiu estarem no mesmo lugar que eu, e todas sabiam disso, exceto eu, claro. Ele escreveu um livro e detalhou as mulheres com as quais estava, ao mesmo tempo em que estávamos juntos. Pelé também disse que eu era uma amizade colorida, como se tivéssemos um relacionamento aberto, e juro que eu nunca soube. Eu lembro que quando Pelé me conheceu, me perguntou se eu era virgem. Eu disse sim, e ele respondeu que preferia não estar com mulheres virgens. Então eu, que tinha namorado na época, disse a ele que queria deixar de ser virgem, e ele não queria. Ele me disse que era amigo do meu irmão e não era certo. Embora eu tenha perdido a virgindade num carro com um garoto da minha idade, o primeiro relacionamento, o primeiro real e concreto, foi com Pelé. Eu nunca tinha visto nenhum homem antes, declarou a Xuxa. E aí vem a parte do Luciano Zafir na vida dela, né? O pai da filha. E ela diz o seguinte: eu o conheci e tivemos uma história quando eu tinha 24 anos e ele 19. E essa diferença de idade, por pequena que seja, né, interferiu demais na história do relacionamento para a Xuxa. Era uma coisa que incomodava muito a Xuxa. E ela fala sobre isso aqui. E ela diz: eu não poderia continuar o relacionamento porque eu não estava confortável com 6 anos de diferença. Então, nos encontramos novamente e o convidei para jantar no meu hotel. Ele foi e nos encontramos novamente. E aí eu pedi a ele para fazer os testes de AIDS. Quando ele voltou ao Rio com as análises, confessei que gostaria de estar com ele, mas de vez em quando ele aceitou. E ela diz: amo o Luciano até hoje, quero o melhor para ele. Eu o amei, mas diferentemente de outros amores. Ele era a pessoa do momento, mas não do futuro. Eu não queria morrer do lado dele, e eu sempre soube disso. Eu sempre rezo pro bem dele e dos filhos dele. O quero muito bem, mas não como um homem, mas como a pessoa que me deu a coisa mais linda que eu tenho, minha filha. E ela tem um pai que a ama. E aí o último trecho dessa entrevista contundente que a Xuxa deu à revista Caras da Argentina é a história de cantadas de mulheres, né? De levar cantadas de mulheres. E ela diz o seguinte:
Nunca fiquei com uma mulher, mas eu era muito procurada por mulheres. Você sabe, quase todos os namorados que eu tinha perguntaram se eu havia dormido com mulheres. Como há homens que eu não gosto da maneira como se aproximam, também há mulheres que têm um certo grau de agressividade que não me faz me sentir confortável. Agora, se você se aproxima com respeito, eu correspondo da mesma maneira. Quer dizer, ela pode até levar uma cantada, ela vai saber lidar com esse tipo de coisa com o mesmo respeito que a cantada foi feita. Agora, se for feita de uma maneira agressiva, aí ela não tolera realmente, como acontece com qualquer um. Então, são esses os trechos, né, mais assim, destacados aí dessa entrevista da Xuxa Argentina, que reflete bem, eu acho que esse momento, essa fase de vida dela, que é de exorcizar os fantasmas mesmo, de eliminar o excesso de bagagem emocional e dar chance aí de uma energia nova entrar na vida dela, como tem entrado, e iniciar novos ciclos aí, né, mais tranquilos, menos estressantes, e ela mais madura, o que ajuda bastante nessa convivência. Olá, está bonito com essa camiseta, gostei. E aí, Thiago? Tudo bem, senhora?